feche o seu microfone, porque às vezes a pessoa não se dá conta que daí pode ficar um ruído, mas de qualquer forma, quando a pessoa não consegue, eu vou lá e dou uma ajuda e eu desligo o microfone, né? A gente vai se organizar da seguinte forma. Ou melhor, primeiro eu vou me apresentar de novo, né? Eu acho que todos estavam na segunda-feira, mas o meu nome é Éder, você é o professor de geografia de vocês. Junto comigo, nesse primeiro mês, nesse primeiro momento, e também eu espero que assim, ao longo de também alguns meses, vão estar 4 estagiários, né? Um é o Valdoir, que está ali em cima, o Claudiomiro, e tem o Lucas e o outro, quem é? Me esqueci agora. É o Vitor, né? Que Vitor. vão tá fazendo estágio aqui no Zumbi, né, o estágio obrigatório do curso de licenciatura em geografia. Daí depois eles se apresentam e eles podem explicar melhor como é que é. A gente vai fazer assim, a gente está se organizando, tudo vai ser todos, por enquanto durar a pandemia, nem pediu para entrar, a gente está tendo aulas remotas, né? Então, essas aulas remotas vão ser dadas pelo Google Meet, que é essa plataforma que a gente está usando aqui, e a gente vai ter um lugar onde vai ficar centralizado lá o material que a gente vai passar para vocês, e onde a gente vai colocar o link também das aulas gravadas, para quem chegou atrasado ou quiser dar uma revisada, que é o Google Sala de Aula. É esse link que eu já coloquei algumas vezes aqui. Ali, deixa eu copiar de novo. Se vocês puderem olhar no chat, e daí eu peço que quem puder já clica nesse link, que daí essa pessoa vai estar automaticamente inserida na nossa sala de geografia do Zumbi 2021. Então, assim, se vocês estiverem fazendo os exercícios, quiserem tirar alguma dúvida, né, apareceu alguma questão, alguma coisa, vocês podem se comunicar por lá, e é como se fosse um fórum, né? Então a gente pode tirar dúvidas e ir conversando por lá de forma assíncrona, né? Ou seja, a gente não precisa estar no mesmo momento. E as nossas aulas síncronas, elas vão ser aqui, no momento de tirar dúvidas, e a gente vai ir falando dos conteúdos, explicando como é que vai fazer. O planejado, assim, é que nessas primeiras 4 aulas, elas vão ser ministradas pelo Valdoir, pelo Cláudio, e pelo Lucas e pelo Vitor. Essa primeira fica com o Valdoir e o Cláudio, né? Eles vão falar para vocês, assim, dos conceitos gerais, assim, da geografia, né? O que a geografia aborda, o que estuda, né? E de que forma isso pode ser cobrado nos exames para entrar nas universidades, né? Que seria o Enem e o vestibular da URGS. Então, o que mais que eu ia dizer? Eu já me apresentei lá aquele dia, né? Só falar para vocês. Eu fui aluno também do Zumbi, então já tive no lugar de vocês. Claro que de forma presencial, né? Não tinha pandemia. E daí eu fui estudando, sim, estava num ritmo, né? E eu passei no meu primeiro vestibular, né? Tá, meu curso não era difícil, era um curso de engenharia cartográfica e tal. Era um curso novo lá que estava surgindo na época, e depois eu fiz vestibular e passei de novo para geografia. Eu já dei aula no Zumbi durante algum tempo, já vários anos, assim, desde regularmente, assim, 2008, não, ou melhor, foi 2009, 2010, depois, se eu não me engano, 2014, 2015, 2016, depois eu voltei daí 2010, ano passado eu dei só algumas aulas, assim, quando eu estava terminando o mestrado, eu meio me afastei, assim, porque o mestrado deixa a gente bem louco, assim, no final, principalmente quando tu tá escrevendo, né, daí é a mesma coisa que os guris vão passar agora no TCC, né, é uma hora, assim, porque a gente não sabe fazer aquilo, é a primeira vez que tá fazendo, então daí toma um tempo, assim, uma energia enorme, né, mas, assim, daí eu tô de volta aí com vocês, né. Qualquer coisa que precisarem, vocês podem me chamar, ali tem meu e-mail lá, no Google Classroom, ou no Google Sala de Aula, tem ali como entrar em contato, certo? Eu estou no grupo lá também, e a princípio é isso, gente. Vocês
querem se apresentar aí, Valdoir? Tipo, e daí agora é com vocês, tá? Eu vou deixar gravando aqui, daí eu vou sair fora, e daí depois qualquer coisa só me chamem que eu tenho que alimentar minhas filhas e tal, assim. Eu tenho 3 filhas, tá? Pai de família aqui. Daí, Tá, e além de entendi. 2, tem um gato e uma gata aqui também, então. Daí, beleza? Então, boa, sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de entrar naquele link ali, que daí vocês já se tornam alunos. Agora, no momento, deixa eu ver, são 31 que temos lá, tá? Daí qualquer coisa, agora com vocês, Valdoir e Cláudio aí. Qualquer coisa me chamem, tá? Ok, pode se apresentar aí, Cláudio. Valeu. Tá, então, boa noite, pessoal. Primeiramente, antes de começar minha fala, eu queria dizer que tem muita gente bonita aqui nessa sala. Eu estou impressionado com vocês. Então, eu sou o prof. Cláudio, eu sou estudante de Geografia, eu me formo no segundo semestre agora de 2021, e eu fui contemplado, então, eu e o Valdoir, no caso, para ministrar essa primeira aula, né? A gente vai ter 2 encontros, um no mês de abril e um no mês de maio, né? Como o Éder falou, tem uma outra dupla ainda que vai dar aula para vocês. Então, hoje, dia 14, a gente ministra essa aula, que é mais uma conversa, uma introdução. A gente vai apresentar o que a geografia trabalha, quais as perspectivas que ela tem e alguns conceitos básicos, né? Próxima semana, se eu não me engano, é dia 21, que aí é feriado. Na próxima semana, dia 28, aí entra a próxima dupla e a gente volta a se encontrar no dia 5 de maio, né? Aí a outra dupla, acho que dia 19, se não me engano, não sei. Sei que cada dupla vai ter 2 encontros. Então a gente vai ter 2, um hoje e um em maio. Aí depois a gente dá tchau, né? Mas que nem o Éder falou, não impede de eu aparecer aqui qualquer dia e contribuir em alguma aula, né, por qualquer assunto, né? Tanto eu, quanto o Alvair, quanto o Lucas, quanto o Vitor. Eu acho que era isso, né, antes do conteúdo em si. Aí eu vou deixar o Valdoir se apresentar e eu vou botar as lâminas aqui, os slides para vocês. Pode falar, Valdoir. Ok, boa noite, turma, tudo bem? Eu já me apresentei aquele dia para a maioria, acho, não sei se são os mesmos alunos que estavam naquele dia. Também estamos aí no final do curso de Geografia e pronto para esse desafio. Tá? Eu também fui aluno de cursinho popular, então eu entendo e sei o que vocês vão encarar aí pela frente e não vai ser nada fácil, mas também juntos a gente vai chegar lá, entendeu? Tá? Não sei Entendi, qualquer. Oi, pode falar. entendi. Em busca do sonho. Vamos lá. É isso aí. Não dá para desistir. E eu mudei de curso no meio do caminho, né? Mas, assim, antes da inscrição, que nem eu falei aquele dia. Então, às vezes, alguma coisa no caminho pode mudar para outro curso, mas entendeu? São desafios que a gente vai encontrando ao longo da caminhada acadêmica aí que a gente está buscando. Tá bom? Estamos juntos para qualquer dúvida. Tá. Então eu vou assumir esse momento aqui. Antes de eu começar o conteúdo propriamente dito, eu estou bastante acostumado em dar aula para o ensino fundamental. Então, se vocês verem que eu estou dando muito exemplo, que eu estou caindo em tentação por ensino fundamental, vocês me chamam e falam, olha, a gente já entendeu o conceito, chega de exemplo, vamos partir para o próximo, né? Porque eu tenho, como o ensino fundamental tem uma certa dificuldade em entender esses conceitos, eu demoro bem mais do que uma aula, né? Então, qualquer coisa, vocês podem me interromper e falar, olha, a gente já entendeu, chega, tá? Então, como eu havia dito, né, e o Éder também falou, a primeira aula é uma aula mais introdutória. Eu vou explicar um pouco qual é a perspectiva da geografia, o que é a geografia e apresentar para vocês alguns conceitos. Mas antes de eu entrar para o conteúdo, eu queria ouvir de vocês, quem quiser falar, obviamente, né, o que vocês acham que é a geografia? O que vocês entendem por geografia? Pode ser um pensamento, uma perspectiva atual,
ou pode ser também algo que vocês construíram no decorrer do ensino básico. Aí não sei se alguém quer falar, pode falar. Não tem certo, não tem errado, tá, pessoal? Eu só quero, a partir do comentário de vocês, me guiar nos próximos slides. Bah, meu, tu me mandou uma caixa d'água na minha cabeça. Bom, que eu sei. Ah, eu não sei muito, eu sou uma besta quadrada, tá ligado? Que eu sei é basicamente o conceito dos países no mapa mundial. É isso que eu acho. Uhum. Países, estados, algo assim. Sim, não tá errado? Tá certo o raciocínio. Alguma contribuição a mais? Eu acho, para mim, geografia é meio que um tudo, assim, engloba muita coisa, desde social até coisas físicas do planeta, assim. E eu adoro por causa disso. Vai de tudo um pouco. Sim. Muito obrigado, Maria. Tem mais alguém? Não? Então vou dar seguimento. Então, as duas contribuições que teve não estão erradas, estão corretas, tá? Mas eu vou falar um pouquinho da geografia em si, assim. Muito tempo a geografia, a ciência geográfica, e é o que a gente aprende muitas vezes nas escolas, né? Eu gosto muito de dar exemplo, né, nas minhas aulas. Eu lembro que eu comecei a ter geografia na quinta série. Eu lembro como se fosse hoje, né? A professora chegando com um monte de mapas, o globo terrestre, e aí ela anotou a palavra geografia no quadro e dividiu essa palavra, né, em dois radicais, geo, terra, o mundo, eu não lembro exatamente, e grafia, descrição, né, ou estudo, algo assim. Então ela quis dizer que a geografia é a descrição, é o estudo da terra, né, que não está errado, né, porque até 500 anos atrás a geografia tinha essa perspectiva, né, era descrever, a gente não conhecia todos os lugares do planeta Terra, né, então a perspectiva da geografia, o estudo da geografia era conhecer os lugares e descrever. Só que hoje a geografia ela é muito mais do que isso, né? O avanço da tecnologia, com todas as modificações que a sociedade vem passando, né? Hoje então caiu por terra essa história de a geografia apenas descreve a Terra. Descreve. Sim, mas é muito isso, né? Então a geografia ela trabalha o espaço geográfico. E o que é esse espaço geográfico? Né? Isso é um conceito que a gente vai trabalhar nessa aula. O espaço geográfico, ele é nada mais, nada menos que as relações sociais no espaço em si. Ele ganha esse espaço geográfico porque ali é onde acontecem as relações ser humano, né, sociedade com sociedade, num determinado espaço que é a natureza. Né? Então, assim, resumindo para vocês, o campo de estudo da geografia é o espaço geográfico, que é essa relação sociedade e natureza. Certo? E aí, fazer uma contribuição aqui. Vocês acham que essa associação, essa relação sociedade, homem, né, ou natureza, é harmônica ou é desarmônica? Desarmônico, eu acho, homem com natureza, assim. Uhum. Por conta do consumismo, né? Uhum. Eu não sei. E pode ser harmônica e pode ser desarmônica também, dependendo da situação, talvez. Eu acho que ela é impetuosa, né? À medida que, para a concepção desses espaços, desses estados, países, tiveram que houver algumas revoluções, algumas guerras. Então, acho que ela é desarmônica. Uhum. Sim. Muito bem, muito obrigado pelas contribuições. Sim, tem duas perspectivas. Pode ser harmônica e pode ser desarmônica. Só que a gente olhando num modo geral, né, essa relação é desarmônica, né? Porque com a ambição do ser humano, com o capitalismo, todas as organizações da sociedade acaba sobressaindo a ação da natureza, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu pensar no exemplo para facilitar o entendimento de vocês. O desastre de Mariana e Brumadinho é um exemplo de relação desarmônica, né? Porque
porque é uma paisagem natural, ali, depois a gente vai ver essas duas definições, né? Mas teve a interferência do ser humano. Claro, teve toda uma negligência ali nas barragens, né? Mas o que demonstra esse ocorrido? Que o homem interferiu num espaço natural que não era para ter interferido. E se não tivesse, claro, e essa interferência precisa de uma manutenção, de um cuidado, senão a natureza responde, né? Então o homem está o tempo todo interferindo e a natureza, uma hora e outra, vai responder. Então a gente consegue já, através dessa explicação, entender que o homem, ele progride, ele avança com muita mais facilidade e rapidez do que a natureza, certo? Então a gente pode constatar que essa relação é desarmônica, né? Claro, tu vai ver alguns lugares que tem um certo respeito com a natureza, mas falando no contexto geral, né, o homem está sempre ultrapassando o seu limite, né? Impondo a natureza enquadrar as ambições do ser humano, né? As relações da sociedade, e não o homem, né, tem que se adaptar às contribuições e às relações da natureza. Então a gente já começa por aí. Não é harmônica. Está longe de ser, até porque se fosse harmônica a gente não estaria nas redes sociais e via nos noticiários aquele monte de desastres naturais, né? Então, deixa eu passar aqui a lâmina para vocês. Aqui eu trouxe duas, acho que não passou ainda, agora passou. Duas questões problemas que eu trouxe para vocês. Questões problemas que eu digo é para incentivar vocês a refletirem, né? Primeiramente, eu queria saber que imagem é essa que eu coloquei aqui para vocês. Eu até estava conversando com a minha orientadora, ela disse, tu não vai botar o nome da imagem? Eu falei, não, deixa ser que eu quero ouvir deles, né? Até mesmo para a gente criar um laço aqui, né? E conversar um pouco mais. Então, eu queria saber de vocês que imagem é essa aqui. Local, espaço geográfico, algo assim. É uma usina, né? Sim, mas eu... Porto Alegre. Olhem com atenção. Exato o que é que falou. É o gasômetro, não é? O gasômetro. Porto Alegre, Exatamente. de cima. É o gasômetro, é Porto Alegre, né? E aí eu trouxe duas questões, problemas aqui. Essa imagem retrata uma paisagem para a geografia, na opinião de vocês? E a outra pergunta é, quais elementos que a compõem? Quando eu falo elementos, é elementos naturais, ou elementos culturais, ou antrópicos, ou geográficos, né? Então, eu peço que vocês analisem essa imagem e diga primeiro se esse retrato, né, essa imagem, é uma paisagem para a gente da geografia. Já sabemos que é Porto Alegre, né? Então, eu acredito que sim, porque é, primeiro, uma cidade, né? Eu acho que a gente estuda isso na geografia, em geopolítica, talvez. É um porto também, né? Que também é importante para estudar mercado, etc. E importação e exportação. Também foi uma usina que também fala um pouco da história desse lugar, né? Então, acho que ele comunica bastante coisa, assim. Muito obrigado, Léo. E a outra pergunta é, quais elementos a compõem? Quando eu falo elemento, lembrando, naturais, vindos da natureza, né? A natureza que escolheu, a natureza que criou, e elementos culturais ou geográficos, né? Eu falo os dois porque tem livros que trabalham com essas duas nomenclaturas, né? São sinônimos. Aí eu queria saber de vocês, se existe esses elementos, né? Obviamente tem, porque a paisagem não está vazia, né? Mas eu quero saber se existe quais. Classifiquem para mim o que é elemento natural e elemento cultural. Natural, acho que tem o solo aí, a vegetação, a água. Muito bem. E os tem as montanhas lá atrás. Muito bem. E antrópicos? Vocês já falaram bastante naturais. Agora antrópicos. Antrópicos acho que é o mais fácil de todos aqui, né? Tem os prédios, tem as estruturas construídas aí.
Muito bem. Então, sim, a paisagem, essa é uma paisagem para a geografia, já vou testar para vocês, é uma paisagem, e ela apresenta esses dois elementos, né? Tanto naturais quanto culturais. Muito bem, vocês estão saindo muito bem nessa nossa dinâmica aqui. Agora eu trouxe um conceito de paisagem. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente o conceito de paisagem, mas eu já trouxe aqui porque eu fiz aquela primeira pergunta, então eu preciso, né, trazer o conceito para vocês entenderem. O que é paisagem, né? Para a geografia, ela tem um significado diferente das demais percepções das pessoas, do senso comum, né? E quando a gente fala paisagem, muitas vezes as pessoas remetem ao quê? A uma ilha, um pôr do sol bonito, é tudo que é natureza, né? Para a geografia, é diferente. Tudo o que a gente percebe em um determinado lugar, em um determinado momento, é uma paisagem, certo? E essa percepção, isso é importante de vocês construírem, né, esse conhecimento conosco aqui. Essa percepção da paisagem não é exclusivamente da visão. Tudo assim, é paisagem que a gente está olhando. Não. A paisagem pode ser percebida através dos 5 sentidos dos seres humanos. Visão, audição, olfato, paladar e etc. Né? Por exemplo, na escola onde eu trabalho, eu tenho um aluno cego. Né? A percepção dele de paisagem é através do tato. Né? Ele toca, ele consegue imaginar uma outra paisagem, né? Diferente da gente, né? Que não, isso não anula a gente não sentir através do tato, né? Mas a gente percebe muito mais pela visão, né? Mas volta e meia acontece comigo também. Eu tô, por exemplo, semana passada, eu não sei, alguém passou por mim com perfume e eu senti aquele perfume me remeteu a uma paisagem, por exemplo. É assim que a gente consegue perceber as paisagens, né? Ou através de comida. Tem gente que come uma comida e fala, essa comida me lembrou alguma coisa, né? É aí que a gente consegue perceber a paisagem. Então, a paisagem é tudo que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos em um determinado lugar, em um determinado momento, certo? Uma observação nessa definição. A paisagem, ela não é estática. A gente até pode tirar uma foto aqui, né? Vai ficar ali registrado. Só que se a gente olhar aquele lugar que a gente tirou a foto, ele não vai ser o mesmo daqui a um tempo. Né? A gente, por exemplo, pode ir no centro de Porto Alegre e tirar uma foto de manhã, uma tarde e uma noite. Né? A temperatura não vai ser a mesma, o fluxo de pessoas não vai ser o mesmo, né? A movimentação, o número de pessoas não vai ser o mesmo. Então, a paisagem não é estática, ela é estática no A gente tira uma foto, né? Aí sim, mas ela em si, ela não é estática, não. E outra questão da paisagem é que ela pode revelar passados para a gente. Né? Ela apresenta, a gente chama na geografia, né, de rugosidades, né, também. São elementos que permanecem na paisagem. Né? A paisagem muda, mas tem alguns elementos que não permanecem. Né? Então, a paisagem, né, dependendo de como ela é preservada, ela pode relevar passados para a gente. Né? Então, isso é importante a gente entender de paisagem. Né? Que ela é tudo que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos, certo? Aí, aqui que eu falei que a paisagem, ela pode ser dividida, né? Que nem a gente trabalhou ali no primeiro slide. Ela pode ser natural, quanto ela pode ser cultural ou antrópica, né? E vocês já me falaram ali os elementos, e estavam corretos, né? Que exemplos aqui de paisagem natural, de elementos naturais, né? É oceano, montanha, florestas, rios. Isso não foi o homem que criou, foi a natureza. Então a gente diz que são elementos naturais, certo? E aqui eu botei outros exemplos de paisagem cultural ou antrópica, né? Estradas, construções, plantações, rios retificados, etc. Porque eu botei rios retificados, né? E que nem a nossa colega falou ali, a plantação, né, natural. Mas tem que ter cuidado na hora de classificar uma plantação, uma vegetação como natural, porque pode ser uma plantação artificial. Artificial no sentido de o homem ter plantado ali aquela vegetação, aquela árvore, né? Então aí já não é da natureza, né? O homem fez uma estética toda, né, para atingir um determinado objetivo, né? E rio retificado, não sei se vocês sabem o que é rio retificado. Geralmente o rio assim, né, ele tem meandros, né? Ele tem curvas assim. Então quando a gente retifica um rio, a gente deixa ele reto. Isso facilita o escoamento dele, né? A vazão dele é maior,
claro, isso depois vai acarretar diversos problemas. Porque uma vez que o rio escoa de uma forma exacerbada, a mais do que ele devia, né, isso lá na frente vai causar enchentes, vai chegar em casas, dependendo, né, de rodovias. Então, isso é uma questão. Então, o rio em si, ele é um elemento natural. Mas no momento que o homem interfere, ele passa a ser um elemento cultural, um elemento antrópico. E aí, tudo bem? A paisagem ela é dividida nesses dois tipos de paisagem. Agora vem a questão do espaço geográfico. O espaço geográfico, que nem eu havia dito no começo, ele é a paisagem com a nossa presença, com a presença das relações sociais. A gente não se relaciona, a gente se relaciona num lugar, num ambiente, num espaço. Isso é o espaço geográfico. E é aí que a geografia entra. Ela estuda a relação das pessoas no espaço geográfico. A paisagem é a parte material, que a gente vê. A gente agora há pouco viu, a gente vê a paisagem. Agora, as relações sociedade com sociedade, muitas vezes a gente não enxerga. Muitas vezes a gente enxerga, A gente pode relacionar aqui com... Vamos pegar um exemplo aqui. A gente pode estar apaixonado por uma pessoa. A gente está se relacionando, Mas a gente não consegue ver, A gente não consegue... Isso são relações entre pessoas, Estou dizendo que a geografia cuida dessa parte amorosa, Mas eu estou dizendo que é uma maneira das pessoas se relacionarem também, Então, pode ser visível ou não visível, mas é isso. O espaço geográfico, ele estuda as relações das pessoas, na paisagem, Então, é um espaço que é habitável, é transformado. Então, ali é todo o espaço que o homem habita. Até aí, tudo bem? Mas aí você deve estar se perguntando, nossa, professor, o espaço geográfico é muito grande, é muito amplo. Como é que a geografia estuda, esse espaço que o planeta Terra é muito grande? Como é que a geografia vai estudar, todo esse espaço? Se ele é muito grande, tem continente, tem diversos espaços. Aí que entra as classificações, os conceitos da geografia, os conceitos básicos, digamos assim, E a questão dos conceitos, assim, as provas pedem, sim, os conceitos, mas também eles são muito utilizados como pano de fundo para vocês responderem uma outra questão. Que às vezes não pergunta, a prova não vai perguntar o que é lugar, o que é região, Mas ele bota a palavra na pergunta, mas se tu souber a definição dessa palavra, tu mata a charada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu pensar. Falar assim, da prova tá pedindo assim, olha, a China é um lugar, tal, tal, tal. Não é. A China não é um lugar. A gente vai entender daqui para frente por que não é um lugar. A China é um território. Então, só para vocês entenderem, esses conceitos é importante para vocês, para uma prova futura, para dar embasamento para vocês responderem outras questões, mas também para vocês, como seres humanos, como sujeitos, como cidadãos pertencentes de uma sociedade, vocês precisam aplicar esse conceito, porque são fundamentais. Eu não estou dando aula aqui para vocês se tornarem pequenos geógrafos, Porque cada um vai ter uma ambição de curso aqui, Cada um vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer, Então eu não posso ensinar geografia do jeito que eu aprendi na faculdade, porque eu sim sou professor de geografia e eu sim serei geógrafo, Então eu sim, a geografia eu preciso esmiuçar ela o máximo que eu posso. Agora vocês não, eu tenho que ensinar vocês o básico para vocês atingirem, passar no vestibular. E no caso dos conceitos é importante porque vocês não podem aplicar ele no dia a dia, Como cidadãos pertencentes que se adaptam, modificam, e interagem na sociedade, em si. Então isso que eu gosto de usar, essa questão do espaço geográfico. Deixa eu ver se passou. Aí passou, Eu trouxe 2 exemplos aqui. Uma paisagem cultural e uma paisagem natural. Não sei se vocês estão identificando aqui essas 2 paisagens. E se vocês conseguem me responder agora. Tô identificando. Qual é a paisagem cultural aqui? Que cidade é essa? Que lugar é esse? Posso falar? Eu acho que a esquerda, Pode. se não estou enganado, é o centro de Porto Alegre, ali perto das Sorianos. E a direita é Torres. Muito bem. E o cultural é a esquerda e o natural é a direita.
Exatamente, né? Então eu usei o exemplo aqui bem claro, né? Construções, rodovias, essas plantações aqui eu não posso alegar que são naturais, pode ter sido o ser humano que deve ter plantado, né? Então eu classifiquei ela como uma paisagem cultural. E aqui tá nítido, então aqui, né? Essas falésias aqui de torres, né? É uma paisagem natural. Não foi a gente, né? Ser humano que construiu, que modificou e tudo mais. Então só para exemplificar, para ficar clara essa questão, né? De paisagem natural e paisagem cultural. Aqui a gente entra de fato nos conceitos básicos do espaço geográfico. A gente viu paisagem, né? A gente vai ver paisagem aqui, porque ela é uma perspectiva do espaço geográfico, mas eu antecipei exatamente por causa daquela primeira pergunta que eu fiz para vocês. Mas o espaço geográfico, eu disse para vocês, é muito amplo, é muito grande. Aí, né, como é que a geografia estuda tudo isso, né? Então, o que a gente fez? A gente que eu falo, né, os estudiosos, os geógrafos, né, passados fizeram isso. Eles classificaram o geográfico em 4 perspectivas: a paisagem, a região, o lugar e o território. Né? Então a gente vai explicar um pouquinho de cada um aqui, né? E se vocês se compreenderem mais ou menos, isso aqui eu já vou ficar feliz, né? Porque no decorrer do curso vocês vão rever de novo esses conceitos, né? E vão trabalhar com eles melhores. Né? Então o objetivo aqui não é você ficar decorando o conceito, até porque eu não quis trazer para a aula conceitos de autores já formados, porque não é assim que pede no vestibular. Eles pedem para ver se tu entendeu, né? O conceito, se tu consegue aplicar ele em determinado lugar e qualquer determinado contexto, né? Eles não pedem, o conceito isso é assim, até porque tem vários autores que contribuíram para esses conceitos, né? Então, eu trouxe um conceito que é entendido hoje pela geografia, certo? O primeiro conceito a gente já viu, né? Que é paisagem. É tudo que a gente percebe em determinado momento, em determinado lugar, através dos nossos sentidos, né? Todos os nossos sentidos. Agora vamos para a questão do lugar. O lugar é bem engraçado de explicar, engraçado no sentido tipo de complexo, que o lugar ele tem uma questão de pertencimento, de afetividade, né? De cultura. A gente expressa a nossa cultura nos lugares, né? Por a nossa casa. Não tem exemplo melhor de explicar lugar senão a nossa casa, né? Acontece muito comigo isso, né? Não sei se com vocês acontece. Mas quando a gente viaja ou quando a gente fica na casa de outra pessoa, a gente até chega em casa depois e fala, olha, é tão bom viajar, é tão bom estar em outro lugar, mas nada se compara à nossa casa, ao nosso quarto, às nossas coisas, né? Então, lugar é isso, é aquele espaço onde a gente tem afetividade, a gente expressa os nossos gostos, o nosso sentimento, a gente arruma, por exemplo, a cama, eu guarda-roupa, eu arrumo desse jeito, eu gosto do ambiente organizado dessa maneira. Então, isso é um lugar para ti, entendeu? O lugar tem que ter afetividade, tem que ter pertencimento. E aí, tudo bem, pessoal? Outra coisa que tem que ser levada em consideração. Muitas vezes a gente julga, por exemplo, né? Eu já falei que o lugar tem afeto, tem pertencimento, tem identidade, né? Muitas vezes a gente julga assim, nossa, olha lá aquela pessoa morando em cima do morro, numa área de risco, numa área de deslizamento, né? Mas a gente não leva em consideração que para ele, ali, ele viveu, ele conhece as pessoas, ele estudou numa escola próxima. Então, para ele ali, é uma casa simples, é uma região de risco, mas tem uma identidade, tem um pertencimento, tem um afeto ali, né? E ali é o lugar dele. Ele encara aquela região ali, aquele espaço, como dele. É a identidade que está ali dele, né? Isso me lembra muito a questão da geografia humana e geografia física, né? Que muitas pessoas classificam, diferenciam ela, né? Isso é geografia física, isso é geografia humana. Sim, tem essas duas vertentes, né? Mas elas estão interligadas, né? Por exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo para vocês. Quando é instalado uma hidrelétrica, por exemplo, todo mundo fica pensando assim, a gente tem que ver a influência no clima, no solo, né, no mar, né, no rio e tudo mais, mas não leva em consideração que muitas vezes, né,
essa implementação pode afetar as pessoas próximas delas, né? E tem identidade ali, tem pertencimento, tem afeto. Então aí já entra a geografia humana. Então a geografia física e humana tem sim perspectivas diferentes, muita de análise, né? A gente pode, vou trabalhar geografia física, mas muitas vezes elas conversam, né? Isso é interessante. Agora a questão de região. A gente viu já a paisagem, viu, deixa eu até ver o horário, gente, porque eu falo demais e eu acabo me perdendo do horário, né? A questão de região. Então, a gente já linkou, então, paisagem com tudo que a gente percebe, lugar, afetividade, região, vamos linkar com uma palavra, divisão, ou administração, né? Essa questão da região, ela varia, depende da nossa percepção, né? Região foram estabelecidas para facilitar a administração do espaço geográfico. E a regionalização, ela varia de acordo com a perspectiva de quem está regionalizando, né? Vou pegar um exemplo aqui, eu sempre pegando meus exemplos, né? O território brasileiro. Eu posso chegar aqui e falar bem assim, olha, eu vou classificar o Brasil de acordo com a fauna e com a flora dele. O que a gente vai ter? Alguém sabe me dizer? Se a gente olhar para o Brasil e falar... Caso. Oi? Não tem, deu uma várias travada. regiões. Várias. Tá, ó, eu vou olhar para o Brasil... Mata Atlântica. Pode falar. Mata Atlântica. Tipo, Mata Atlântica, Amazônia. Exatamente. Se eu olhar para o Brasil e falar, vou classificar ele, vou regionalizar ele de acordo com a fauna e com a flora. A gente vai ter que ter os biomas, né? E se eu olhar para ele assim, esse aí é um pensamento de uma pessoa da biologia. Mas aí eu chego e falo bem assim, olha, eu quero regionalizar o Brasil de acordo com a fauna, com a flora, com o clima e com o relevo. A gente vai ter os domínios morfoclimáticos, né? Se a gente falar bem assim, eu quero dividir o Brasil em regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, a regionalização de um lugar depende da nossa perspectiva, do que a gente quer, né? Então, Rio Grande do Sul é uma região, né? E essa regionalização varia de acordo com as suas características, né? Pode ser semelhantes e pode ser iguais. Eu posso separar a região Sul de Sudeste, porque eles têm aspectos, né? Mas eu posso juntar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tudo na região sul, porque eles têm alguma coisa semelhante, né? Então, a regionalização é isso. Essa divisão, essa administração, e varia de acordo com o que a gente quer. O que a gente quer estudar, né? Agora vamos para o último, que é o território, né? O território, pessoal, a gente tem que linkar, vamos chamar a palavra para linkar. Poder. A gente pensa em território, a gente pensa poder, soberania, delimitação, né? O exemplo disso é o Brasil, né? Mas eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho 4 cachorrinhos, né? Eles não moram comigo, porque eu não tenho tempo, não tenho espaço. Mas quando eu morava com eles, eu tinha que levar um deles para passear. O que o meu cachorro fazia? Ele ia na casa de outra pessoa, né, que tinha um outro cachorro, e demarcava. Ele levantava a perninha e fazia xixi. O que ele estava querendo dizer com isso? Olha, aqui é meu território. Eu estou demarcando aqui, quem manda sou eu. Aqui tem as minhas leis. Tu não ultrapassa aqui. Pode ser o cachorro maior que for, né? Pode dar 5 dele. Mas ele está fazendo o papel dele de território, de demarcação. O ser humano não sai mijando tudo que é lugar para o xixi, né? Quer dizer, hoje em dia eu não duvido de mais nada, né? Mas o que o ser humano faz? Ele cria fronteiras, ele cria delimitações. E ali, dentro daquele espaço geográfico, ele cria leis, ele tem uma soberania, né? Ele que manda ali, ele que organiza. Claro, a soberania, ela é discutível. Por quê? Porque tem países que não têm soberania. Mas aí é outro tópico para outra aula, que vocês vão trabalhar com Éder e tudo mais. Mas a questão é essa, território, delimitação, poder, tá? Leis, né? Claro, o território também ele pode ser modificado de acordo com a nossa percepção. O Rio Grande do Sul também é um território, se a gente analisar só ali, porque tem um governador que tem suas leis, tem autonomia, né? Então,
Essa questão de território também pode variar. Mas vamos ficar no Brasil, né? Território brasileiro, região sul, né? Lugar, essa casa. A escola pode ser nosso lugar. O zumbi, né? Lá no ambiente físico, pode ser um lugar. Tem pessoas que têm uma afeição, têm afetividade, têm um sentimento de pertencimento lá. E a questão do território é engraçado, porque quando eu estava explicando esses conceitos para o ensino fundamental, era muito difícil eles compreenderem o território. O que eu fiz? Né? Eu perguntei para a aluna que estava com uma dificuldade, onde é um espaço que se sente segura e tu que determina as tuas leis. Né? Ela pensou, e ela chegou na conclusão que o banheiro feminino da escola era um território para ela, porque ali os meninos não entravam, ali quem mandava eram as meninas. Então, foi uma técnica que eu utilizei para explicar o território para elas, né? É uma percepção diferente, né? É do mundinho dela, mas não deixa de ser um território para ela, né, pessoal? Então, essa questão de lugar é pessoal, né? A questão de região e território também pode variar de acordo com cada percepção, né? Até aí tudo bem? Então, tudo isso faz parte do espaço geográfico, né? Essas compartimentações é como se fosse uma barra de chocolate enorme, assim. A gente vê o espaço geográfico assim, aí o cientista, né, os especialistas falaram, olha, eu tenho que pegar esse espaço geográfico e dividir, porque senão eu não consigo estudar, eu não consigo explicar as relações sociedade e natureza, estudando num conceito amplo, eu tenho que entender o lugar, entender a região, e estudando cada conceito, a gente tem que ter mais detalhes, né? E já quer estudar um lugar, vai direto ali, né? Então a gente consegue ter uma riqueza maior de detalhes no nosso estudo. Né? Porque o espaço daqui é muito amplo, é demais para a gente. Né? Até aí tudo bem, pessoal, os conceitos, tudo claro. Né? Deixa eu ver o horário, eu não posso me passar. Tá, a explicação dos conceitos na aula de hoje são esses, né? Agora eu vou propor para vocês uma atividade, né? Para coletivamente, para a gente resolver aqui duas questões. Eu não trouxe mais porque eu jurava que a aula hoje era 1 hora, né? Eu achei que o Éder ia falar mais, eu disse, vou planejar uma aula de 50 minutos, né? Mas o Éder falou que a gente é 1 hora e meia, né? Então para mim é mais tranquilo. Aí, se não, se eu soubesse, eu teria colocado mais questões aqui. Mas duas tá bom para a gente analisar como é que o vestibular, né? Tanto o Enem como a URGS, ela pede essas questões, né? Antes de eu mostrar, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Lugar, Porto Alegre, nossa cidade, a gente tem um sentimento de pertencimento aqui, né? Região, nosso estado, né? E território, Brasil. Só para deixar um pouco mais claro, né? Não ficar tão abstrato. Eu acho que não ficou tão abstrato, né? Mas caso alguém ficou com alguma dúvida em si, acho que consegue, através desses exemplos, né, entender um pouco melhor essa dinâmica dessa classificação. Aqui eu já trouxe, então, como né, trabalha esses conceitos. Né? O primeiro aqui é o vestibular da URGS. Em 2017, ela abordou os conceitos aqui. Ó. De acordo com a composição tripartida de Patativa de Assumaré, nas estrofes que dizem, eu vou ler para vocês, né, o textinho dos estrofes. No topo das terras, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista partido de pena, de longe acena, adeus meu lugar. Né? Aí a pergunta é, a categoria geográfica lugar, que permanece no fragmento, que aparece no fragmento do texto, está empregada. Ele quer saber se o conceito de lugar, se a palavra lugar, está aplicada da maneira correta. Né? Aí aqui tem as alternativas. Eu vou deixar vocês lerem, né? E aí vocês me respondam. E depois a gente mostra a resposta. Tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês lerem as questões. Tá? E aí depois a gente vai conversar sobre as alternativas. Eu vou ler para vocês, então, para facilitar. Aí ele está perguntando, será que o lugar está correto? Aí a primeira está aplicada, então, corretamente, porque está impregnada de emoções e de afetividade. Há uma identidade de pertencimento para com essa parcela do espaço. A segunda opção, com sentido de paisagem, pois é do topo da serra que o retirante delimita visualmente o que ele denomina como seu lugar. Aí a terceira opção, com conotação de região natural,
pois trata-se do sertão nordestino de abrangência do clima semiárido, de chuvas escassas e irregularidades e da presença de vegetação caatinga. Erroneamente, porque ninguém pode ter o sentimento de identidade e de pertencimento a uma terra inóspita, que só lhe causa sofrimento. O lugar é para cada pessoa o espaço onde consegue se reproduzir economicamente. A última opção é com o sentido de território, pois trata-se de um espaço apropriado pelo fazendeiro, o qual exerce sobre o mesmo uma relação de poder. Tu viu só, tem essas questões, elas trazem vários conceitos nelas, né? Mas ele quer saber de lugar. Será que foi usado a palavra lugar da maneira correta? Eu vou voltar para vocês ali para lerem de novo, né? Por enquanto que vocês vão lendo aí, pensando, eu vou tomar uma água aqui. Eu lancei uma enquete ali, Cláudio. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver porque eu tô apresentando, né? Tá, mas pode falar, prof, que eu tô acompanhando. Eu lancei uma enquete ali para ver qual é a resposta certa, daí o pessoal pode ir marcando ali. Muito bom, muito bom. Ah, tá. Depois tu me fala como é que foi essas respostas aí. No momento, a A tem 6 votos. Será que a A? É que, ó, aqui não dá pra, no meu celular, não dá pra participar da enquete, tá ligado? Só se bota por aqui, pegar então. pelo computador. Pode falar, tu quer falar oralmente, assim, pelo áudio, pode falar. Eu não estou conseguindo votar também. Eu iria de A ou B. Acho que mais de B do que de A. Ok, bota lá no chat se der. Alguém pediu para mostrar ali as alternativas de novo. Mudei. Essa dinâmica tá ficando boa, né? Porque pega a gente, né? Esses conceitos são meio... Bom, acho que eu já posso responder, né? Como é que foi a enquete aí, Éder? Eu tô vendo que no chat ali tem mais gente. Nós tivemos 13 votos para A, 2 para B e 1 para E. Nenhum para C e nenhum para D. Dá para comentar todas elas, de repente, as 3 que foram votadas, né? Começaria pelas que não teve nenhum voto, né? Vai que é ela, uma delas. Boa, professor, vamos aprendendo aí. Tá, qual é que não teve voto? É a D e a... A C e a D. Tá, eu vou ler a C e a gente vai analisar junto, então. A questão 6 diz assim, com conotação de região natural, pois trata-se do sertão nordestino de abrangência do clima semiárido, de chuvas escassas e irregularidades da presença de vegetação caatinga. Gente, essa aqui eu acho que, graças a Deus que vocês não marcaram, né? Porque não tem nada a ver. Não estou dizendo que essa definição aqui de sertão está errada, tá? Estou linkando, então, com a pergunta. Ele não tá falando nada das características físicas do lugar. Então, essa questão aqui está errada. Muito errada mesmo. No sentido do conceito, né, na frase. Agora é a D, né? Erroneamente, porque ninguém pode ter o sentimento de identidade e de pertencimento a uma terra inóspita, que só lhe causa sofrimento. O lugar é para cada pessoa espaço onde consegue se reproduzir economicamente. Gente, nada a ver. Essa aqui, então, não fala de economia, não fala de capital, não fala nada. Essa aqui está de forma muito equivocada, né? A pergunta, né, a estrofe ali, o texto,
ele tem outra perspectiva, né? Então, não fala nada de lugar econômico, de vinculado com questão financeira, né, de capital e tudo mais. Agora, vamos para E. Com sentido de território, pois trata-se de um espaço apropriado pelo fazendeiro, o qual exerce sobre ele uma relação de poder. Gente, essa aqui também, gente, quem votou E, me desculpa, mas está errado, tá? Porque essa questão aqui não tem uma relação nenhuma de poder. Quer dizer, talvez eu tenha interpretado errado também, né? Porque eu também sou ser humano, eu posso errar, né? Mas não, eu, pelo menos lendo ali, eu não vi nada de poder, de delimitação, de ele botando ali, é meu lugar aqui, é minhas leis, não vi nada. Não vi nenhuma soberania ali naquele texto ali. Agora vamos para B. Ó, chegou as questões próximas, né? Uma da outra ali que teve mais votos. Vamos para B. Com sentido de paisagem, pois é do topo das terras que o retirante delimita visualmente o que ele denomina como seu lugar. Gente, sinto muito também, mas essa questão, na minha percepção, está errada também. Porque, como a gente viu, né, paisagem, ela não tem uma delimitação em si. É o que a gente percebe, o que a gente, através dos nossos sentidos, né, em determinado momento, em um determinado lugar. Né. E eu nem sei se ele diz que está vendo do topo da serra ali. Eu nem lembro que diz. Eu não lembro. A gente vai ler de novo para analisar, mas eu não lembro de ter delimitado e nem falado onde é que ele está. Agora vamos direto para a resposta, né? Porque a gente já analisou 4, vamos ver se é a A, né? Porque só sobrou a A. Vamos ver. É a A. Quem votou A tá de parabéns. Entendeu o conceito? Não que o restante não tenha entendido, né? Mas quem votou A, então, dominou o conceito de lavada, né? Então, a resposta é corretamente, porque está impregnada de emoções de afetividade. Há uma identidade de pertencimento para com essa parcela do espaço. Vamos ler de novo o trechinho. Ó, no topo das terras, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Ó, já falou lar, já falou berço. O que a gente falou do lugar? Que é aquela porção do espaço que a gente tem no sentimento de pertencimento, que a gente se identifica, que a gente coloca nessa cultura, né? O restante, aquele nortista partindo de pena de longe a cena, a Deus meu lugar. Ele está, com certeza, partindo, está saindo do lugar dele, né? Pela maneira do texto, é uma partida não muito feliz, né? Ele está lamentando a sua partida. Então, a gente consegue perceber que esse texto está carregado de emoção, de pertencimento. Então, o uso da palavra lugar, da categoria lugar na geografia, está utilizado, né, da maneira correta. Certo? Posso fazer um comentário, Cláudio? Volta Pode, só ali naquela... Aí, desculpa. Não, isso aí, na questão. Não, tem um autor, assim, um geógrafo, que ele fala, não sei se vocês conhecem o Ifu Tuan. O Tuan fala, assim, dessas questões de lugar, ele sempre fala que essa relação, tu pode ter tanto uma relação de afeto, né, tu gosta desse lugar, quanto uma relação de como é que eu vou dizer, de hostilidade, assim, algo que te traz uma coisa ruim, né? Então ele chama assim, quando tu tem uma relação de afeto, é uma relação topofílica. E quando tu tem uma relação que assim te dá uma repulsa, te traz uma coisa ruim, é uma relação topofóbica. Então, por exemplo, assim, né, esse daí, eu poderia perguntar também, né, ele tá tendo uma relação topofóbica ou uma relação topofílica com o lugar? O que vocês acham? Sim. Ei, pessoal, ó, o Éder lançou uma pergunta aí, agora é com vocês. Acho que ele gosta desse lugar, né, ou ele não gosta? Eu acho que ele gosta, pô. Então seria uma relação topofílica, né? Essa questão, assim, de topofilia é muita geografia cultural que trabalha, né? Com essas perspectivas, né? É bem interessante, sim, de a gente entender esses conceitos
porque às vezes resume todo aquele sentimento que a gente tem no lugar. A gente até não se sente bem, a gente não sabe por quê. É esse sentimento, né? Que o Éder explicou, essas duas definições aí. Isso posso falar um pouquinho só? Isso vem também a calhar junto com a questão da paisagem ali, que não necessariamente a paisagem é só, tipo, principalmente a antrópica, é uma paisagem bonita de uma cidade, uma coisa, pode ser até uma foto de um lixão ali, que não deixa de ser uma paisagem também, ou um lugar que não é um lugar, é tipo, né, aquela foto ali ser uma paisagem. Então não significa que seja só paisagem, um lugar bonito, né? Uma imagem bonita ali. Sim, foi o que a gente trabalhou no começo, né? A paisagem ela não é delimitada, não é restrita a coisa bonita, né? É tudo que a gente consegue perceber, né? Através dos nossos sentidos. E o que a gente consegue perceber é tudo. Tanto uma imagem bonita de uma natureza, a gente consegue perceber uma favela. Sim, né? mas é que às vezes a gente pensa só na parte boa, né? Só na parte natural ali, que seria, ou só na parte legal dos prédios, entendeu? Então, isso vem bem a calhar nessa questão também. Sim, acho que essa questão ficou clara, então, né, para vocês. Tem uma outra questão, aí eu não sei se você quer passar para eles, Valdir, essa questão. Não, pode falar, eu só comento daí se precisar, né? Pode ser? Já está no embalo. Essa questão aqui é do Enem de 2018, ela já pega a questão da paisagem, né, a definição de paisagem. Tem uma citação aqui do Milton Santos, que é um grande geógrafo brasileiro, que contribuiu muito para esse conceito de paisagem. Que diz assim: a paisagem existe através de suas formas criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. Foi aquilo que a gente trabalhou lá no início da aula da paisagem. Né? A paisagem ela não é estática, ela se modifica, ela está o tempo todo se transformando, mas também pode apresentar resquícios de um passado. Né? Então ele pergunta, a partir da afirmativa do autor acima, é correto afirmar. Aí ele apresenta várias afirmações ali. O espaço, a primeira, a letra A. Espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social, enquanto paisagem predomina os elementos da dinâmica natural. Olha isso aí. A B. A paisagem tem significado apenas panorâmico, pois é destituída de conteúdo social, o que nos permite contemplar as formas, mas jamais analisar sua essência. Olha aí. A letra C. A paisagem é forma estática. Por isso, jamais pode revelar as relações sociais do passado que produziram as formas geográficas do presente. A letra D. A paisagem, assim como o território, são delimitados pelo alcance visual de quem os observa. São, portanto, espaços delimitados pelas relações de poder, cuja escala varia conforme a posição do observador. E a última, né? Na paisagem, podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas que nos revelam sucessivos passados. Eu vou deixar um tempinho também essa questão aí. Essa é boa, né? Porque ficou toda na mesma tela, né? Não precisa estar voltando. Aí vocês podem avaliar. Não sei se o Éder vai fazer enquete de novo, mas aí vocês podem. Aí vocês podem marcar ali para a gente ver. Essa eu achei um pouco mais tranquila do que o do lugar, eu acho, né? Porque é meio direta, né? Essa aí tá boa. Deixa, eu não posso me passar no tempo, já são 8h10. Ó, tô vendo o pessoal participando ali no chat. Ó.
que eu já posso responder, eu vi que teve um monte de comentário. Não posso ainda, tá? Eu acho que agora já posso responder, né? Então podemos analisar as questões. Posso? Como é que ficou a enquete aí, Éder? Olha, eu vou ver aqui. Nós temos um voto na letra A e 18 votos na letra E. Quem votou aqui no chat, tudo letra E também. Eu vi que teve um monte, né? Subiu ali, letra ali. Eu já vou até pular para a resposta, aí depois a gente analisa as questões, né? Aí, que pelo jeito, acho que todo mundo já pegou o conceito, né? Quem votou letra E está correto. Pode ver, né? É a alternativa mais curta, mas era a correta, né? Não ficou embananando, enchendo linguiça e confundindo a pessoa, né? Ela já foi direta. E se a gente lê a alternativa, tu vê que tudo isso que a alternativa trouxe, a gente conversou aqui na nossa aula, né? Que a paisagem ela pode ter elementos naturais e culturais e formas antigas e novas, né? E elas podem apresentar, revelar passados, né? Através da sua análise dos elementos e tal. Então, essa questão aqui, pelas respostas, ficou bastante clara a questão da paisagem, né? Vamos ver as alternativas. Dá tempo de eu ver as alternativas? Dá sim. Eu acho que dá até para fazer. Eu queria mostrar depois alguma coisa, aproveitar. Mas vai, segue aí. Tá. Aqui a primeira alternativa. Espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social, enquanto a paisagem predomina os elementos da dinâmica natural. Não, né, gente? Porque a gente viu que a paisagem ela pode tanto apresentar elementos naturais quanto culturais ou antrópicos e tudo mais, né? A paisagem não exclusivamente dos elementos naturais. A B. A paisagem tem significado apenas panorâmico, pois é destituída de conteúdo social, o que nos permite contemplar as formas, mas jamais analisar a sua essência. Também é errado. A gente viu, então, que através dos sentidos a gente consegue construir, né, uma paisagem em nossas mentes, nossas cabeças. Né? Eu dei um exemplo do meu aluno, né, cego, para vocês. A letra C. A paisagem é forma estática. Por isso, jamais pode revelar as relações sociais do passado, que produziram as formas geográficas do presente. Também, né, a gente trabalhou isso no decorrer das aulas, que a paisagem não é estática, ela está sempre se modificando, interagindo, homem e natureza, e assim por diante, né? A letra D. A paisagem, assim como o território, são delimitados. Ó, já começou errado, né? Pelo alcance visual de quem os observa. São, portanto, espaços delimitados pelas relações de poder, cuja escala varia conforme a posição do observador. Essa aqui a gente muito errada, né? Quando a gente fala poder, qual é a categoria que a gente tem que associar? Vamos ver se vocês pegaram esse conceito. Território. Território. Exatamente. Pegaram direitinho esses conceitos. E a letra E que vocês acertaram, né? Na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas, que nos revelam sucessivos passados. Né? Então, com isso, a letra E, né, que deixou claro, e com isso a gente encerra, então, o nosso primeiro encontro aqui, de geografia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito vocês a participação, porque eu criei a aula achando assim, olha, eles não vão falar muito, né? Eles não vão participar, mas vocês, pelo jeito, participaram, falaram, interagiram, e eu só tenho que agradecer muito vocês, porque essa aula aqui é todas as aulas, né, assim como todas as aulas, é uma via de mão dupla, né? Tanto para o professor que precisa falar, quanto vocês precisam falar. Então, eu peço, então, que se cuidem,
agradeço e a gente se encontra no dia 5 de maio, né? Porque dia 21 eu acho que é feriado, se eu não me engano, e aí dia 28 vem uma outra dupla, que é o Lucas e o Vitor, e eu e o Valdoir a gente volta dia 5 de maio para falar sobre o universo e movimentos da Terra, tá? E Deixa mais eu um comentário. Deixa eu fazer um comentário. Antes de encerrar, Cláudio, eu vou apresentar aqui, deixa eu só mostrar uma coisa, porque tu falou uma questão importante. Tu pode voltar ali na questão do Enem? Posso, uhum. Ó, a gente tem uns 15 minutos, 14 minutos ainda dá para fazer. O Milton Santos, ele é um geógrafo, assim, é o mais conhecido, né, brasileiro, assim. E daí ele vai falar de umas coisas que era do... Deixa eu ver se vai aqui. Ele vai falar, quando ele fala sobre paisagem, né, ele vai falar também um conceito que é do espaço geográfico. Tá aparecendo ali uma foto? Sim, aham. Vocês conseguem identificar que lugar é esse? Shopping Total ali. Tá vendo ali, ó? Daí quando o Cláudio ele falou, né, que no espaço ele é algo que, como é que eu vou dizer, que ele tem, assim, o Milton Santos ele fala assim, o espaço ele é um acúmulo de processos, né? Então vocês identificam o seguinte, que observação vocês fazem sobre esse prédio aí? O que era? Você sabe o que era esse prédio? Do Shopping Total? Tem uma chaminé aqui. Era o quê? Era uma usina? Era a fábrica do quê isso daqui? Valdoir, tu não vale, Valdoir. Valdoir, tu não vale falar. A Cássia falou alguma coisa, mas está com o microfone desligado. Alguma coisa relacionada ao gás, né? Não, ali o gás era o gasômetro, né? Que era uma usina. Também o gasômetro também ele pode ser usado pelo exemplo. Não, fala, não Lucas. Fábrica da Brahma? Não, Lucas não. O Lucas é professor também. O Lucas, quase eu caí no conto. O que eu quero dizer assim, ali era a fábrica da Brahma, né? E a fábrica da Brahma, onde é que é a fábrica? Para onde foi, né? Não existe mais Brahma, né? Se tornou Ambev. Para onde foi? Ó, vou mostrar aqui no mapa, ó. Se a gente olhar aqui, né? Aqui era um lugar bem nobre, né? Era a fábrica da Brahma. Então, o que eu quero dizer, assim, é que esse espaço, ele vai, assim, a geografia, ela estuda o espaço, né? O espaço, para o Milton Santos, o espaço geográfico. Então, ele tem um acúmulo, assim. Então, o que é importante a gente pode observar, assim, que com o passar do tempo, esses espaços, assim, eles começam a ter um outro uso, né? Então, aquilo ali era uma fábrica e depois ela se tornou um shopping. Mas quando a gente passa ali na frente, a gente percebe que aquilo ali já foi outra coisa, né? Que é mais ou menos o que aquela questão tocou um pouco nisso, assim. Isso, então, o Milton Santos ele vai chamar assim, no momento que a fábrica saiu dali, e a fábrica ela foi lá para Viamão, né? Quando era Brahma, depois virou Ambev, e daí ela tá lá em Águas Claras hoje, né? Essa fábrica. Então, todas as fábricas que tinham aqui nesse setor, na Zona Norte, na Zona Portuária, não tem mais fábricas aqui, né? O espaço, por quê? Porque se tornou um lugar muito caro de ficar ali, né? E sim, Maria Eduarda, tem gente que estuda isso. O corpo como lugar e tal, como o primeiro... eu não é minha especialidade, assim, né? Mas tem alguns colegas que eles falam que o corpo é a primeira... É o primeiro lugar que tu tem consciência, assim, né? Tipo, mas isso eu tenho que dar uma revisada, porque eu não lembro direito. Mas voltando assim, daí o que acontece, né? Isso daqui, o Milton Santos, ele chama assim, quando a fábrica saiu dali, foi para lá e ficou meio abandonado aquele prédio, ele é como se fosse uma rugosidade no espaço, porque a gente vê que isso daqui é de um outro tempo, né? Então o espaço ele é um acúmulo de tempos. A gente percebe isso a partir das formas, né? Então, isso aqui tem uma forma que hoje não se fariam prédios, então a gente desconfia que ele foi alguma outra coisa. Mas, assim, ele foi reutilizado, né? O Colégio Rio Grande do Sul, ali, que o Jaderson, não sei onde é que fica, Jaderson, mas o que eu quero dizer, assim, é que
que é o que a gente vê através da paisagem, a gente pode enxergar tudo isso. E daí, se a gente vai ter um olhar mais geográfico, a gente pode também fazer esse tipo de interpretação, né? A gente pode ver que a cidade, ela vai se transformando ao longo do tempo, né? Ela tem, em determinados bairros, em determinado momento histórico, eles têm uma função, e com o passar do tempo, eles acabam tendo outra função, né? E isso a gente vai ver com mais calma também, quando a gente for ver alguma coisa de geografia urbana, dessas questões. A verdade, assim, normalmente, quem é o lobo solitário, né? Lobo. Sim, exato. Também não é só é também por causa disso, né? Mas é poder econômico, eu acho, né? Mas é por uma questão. Primeiro, assim, é uma questão complexa, assim, são vários fatores. Um é o custo, né, que tem ali, porque antes a cidade era menor, então tu tinha. E depois começa, assim, uma cidade como Porto Alegre, ela começa a crescer, daí fica mais caro ter ali, né? Tem IPTU, né? Acaba não tendo isenções fiscais. Por que a fábrica da Brahma foi lá para Águas Claras, né? Porque ela recebeu isenção fiscal, não paga IPTU, recebeu o terreno, ganhou infraestrutura, a estrada foi feita pela prefeitura, né? Uma série de benefícios que Porto Alegre não daria. Então, o custo acaba sendo menor. Lá tem a água também, né? A água de lá é Exatamente. Uma super água boa. Isso não precisa tratar a água, né? Porque ali tu teria que pegar uma água e tratar, e daí teria uma fiscalização muito maior em função dos efluentes, né? Tem a legislação ambiental, a fiscalização, que em Porto Alegre, ali no centro, muito mais gente está de olho do que lá num ambiente rural, né? Então, assim como o Cláudio e o Valdir falaram ali desses conceitos iniciais, esses são os objetos que a geografia estuda, assim, basicamente, o espaço geográfico, e através dessas categorias de análise, a gente pode analisar pela paisagem, pelo lugar, né? Então, depende do problema que a gente vai ter, a geografia vai dar um determinado enfoque e uma determinada abordagem. E isso é cobrado de vocês de alguma forma nessas questões. Então, a nossa estratégia, assim, tipo, de ir trabalhando com vocês, a gente vai apresentando os conceitos, isso muito bem, parabéns pela aula, Cláudio e Valdoir, muito boa. Então, a gente vai trabalhando, apresentando esses conceitos e trazendo esses exercícios, né? Mas uma coisa, assim, que eu ressalto que é necessário que vocês comecem desde já a ter uma rotina de estudo, né? Porque isso é muito importante, isso é mais do que só vir na aula, vocês precisam ter uma rotina de estudo e ir incorporando isso no dia a dia de vocês. Eu sei que é difícil, né? A gente está vivendo um momento terrível, né? A única vez que não teve Olimpíada foi durante a Segunda Guerra, né? E agora, de novo, não está tendo Olimpíada. Então, tipo, imagina, é uma coisa que a pandemia mexe com todo mundo, né? Mas, assim, é importante vocês terem essa rotina e começar aí vendo, assim, sei que pelo celular às vezes é difícil, mas a gente vai tentando fazer isso, certo? Desculpa eu ter ocupado, mas só porque estava sobrando um tempinho, né? Daí. Uhum. Sim, não, foi muito bem realizado. Só para finalizar o nosso encontro, pessoal, vocês já entraram lá no Google Class, né, no Google Sala de Aula, eu vou disponibilizar para vocês um link onde vai ter algumas questões para a gente fixar, para a gente assimilar esses conceitos que a gente trabalhou, né? São 5 questões, se eu não me engano, que vão abordar esses 5 conceitos que a gente trabalhou, né? Eu acho que amanhã, por aí, ou sexta no máximo, eu vou disponibilizar esse link, aí vocês vão entrar lá, vão marcar essas questões só para a gente encerrar esse conteúdo de conceitos básicos da geografia. Encerrar, que eu digo, a gente trabalhar em aula, tá? Porque esses conceitos vão aparecer de forma frequente, né, nos próximos conteúdos que vocês vão trabalhar tanto com a próxima dupla, né, ou com o Éder, né, até o final do ano. Esses conceitos são fundamentais exatamente por causa disso, porque é a partir deles que a gente dá seguimento, né, nos próximos conteúdos de geografia. Então é isso, muito obrigado, né, e no final das nossas aulas eu vou fazer um questionário para ver como é que foi a minha prática aqui, e eu espero ser muito bem avaliado por vocês, tá bom? Então tá, boa noite para vocês, se cuidem, usem máscara, fiquem de quarentena para quem pode ficar de quarentena e vamos torcer por dias melhores. Tchau. Isso aí, tchau, valeu. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.
Boa noite.